Existe um metal que mata mosquitos ao contato, não por meio de venenos ou produtos químicos, mas através de um processo tão antigo que os faraós egípcios o utilizavam para purificar sua água potável há 4.000 anos. Cientistas demonstraram que ele destrói 99,4% dos insetos portadores de doenças em águas paradas. Além disso, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos o registrou como o único material de superfície sólida na Terra que elimina bactérias que ameaçam a saúde humana. Uma única moeda de 5 centavos colocada em um recipiente com água provoca uma mortalidade de 100% em todas as espécies de mosquitos, analisadas em um prazo de 14 dias, em concentrações muito abaixo do que a Organização Mundial da Saúde considera seguro para uma água potável. Os antigos egípcios armazenavam água em vasos fabricados com este material já no ano 2200 a.C. O texto médico mais antigo que se conserva na Terra, o Papiro Smith, descreve seu uso para esterilizar feridas e purificar a água. Os curandeiros ayurvédicos na Índia prescreveram beber água armazenada em recipientes feitos deste metal por séculos antes de a medicina moderna existir, chamando-o de Tamrajal e afirmando que equilibrava o corpo e destruía as doenças. Em 1865, um médico francês demonstrou que os trabalhadores que manipulavam este metal todos os dias sobreviveram a uma epidemia de cólera com uma taxa 7 vezes superior à do resto dos habitantes de Paris, após examinar os dados de mais de 200.000 pessoas em 4 países. Este material é o cobre e tem protegido os humanos de insetos, bactérias, vírus e doenças desde a Idade do Bronze. Depois veio a indústria química e construiu-se um mercado de 5,5 bilhões de dólares baseado em fazer você esquecer o que seus antepassados já sabiam. Eles não pararam de usar o cobre porque ele falhou. Pararam de usá-lo porque funcionava bem demais e não podia ser embalado em um aerossol que se esvazia a cada 2 semanas. Um fio de US$ 3 que repele insetos indefinidamente não pode gerar receita recorrente. E o que não gera receita recorrente não pode sustentar uma indústria de 5,5 bilhões de dólares. Esta é a história do repelente de insetos mais antigo da Terra, a ciência que prova que ele funciona e por que a indústria química o enterrou sob uma montanha de dívidas. Antes de continuar, se estas histórias importam para você, a melhor maneira de preservar este conhecimento é simples. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe isso com alguém que vá acampar, faça trilhas ou simplesmente odeie que os mosquitos o devorem vivo. Porque cada vez que você compartilha, mantém vivo o que tentaram apagar. Agora permita-me levar você de volta a 1852, em Paris, França, onde um jovem médico chamado Victor Burke está prestes a tropeçar em algo que aterrorizará a indústria química durante o próximo século e meio. A cólera está devorando Paris. Pessoas morrem nas ruas, bairros inteiros estão em quarentena, e a cidade está mergulhada no tipo de terror que apenas uma praga pode produzir. Burke entra em uma fundição de cobre nos arredores da cidade. Dentro dessas paredes, algo impossível acontece. 200 trabalhadores manipulam cobre fundido todos os dias. Suas mãos estão permanentemente tingidas de verde pelo óxido de cobre. Suas roupas cheiram a pó metálico e seus pulmões estão cheios de partículas de cobre. No entanto, nenhum único deles tem cólera. Nenhum. Em uma cidade onde milhares caem mortos nos mesmos bairros onde esses trabalhadores vivem, dormem e comem, Burke fica atônito. Começa a investigação mais obsessiva de sua carreira, visitando mais de 400 negócios e fábricas por toda Paris, todos e cada um dos que trabalham com cobre. Joalheiros, ourives, caldeireiros, escultores de bronze e fabricantes de instrumentos de metal contam a mesma história impossível. A cólera mata seus vizinhos, mas os poupa completamente. Ele revisa os registros militares e descobre que os músicos que tocam instrumentos de sopro de metal, trompetes, trombones, trompas, todos fabricados com ligas de cobre, sobrevivem a taxas que desafiam qualquer modelo estatístico disponível.
Entre 400 e 500 trabalhadores do cobre que viviam no mesmo distrito assolado pela doença foram completamente poupados da cólera, enquanto seus vizinhos pereciam ao seu redor. Então, a epidemia de 1865 atinge Paris com toda a sua força e os números se tornam absolutamente inegáveis. De uma população total de 1.677 mil habitantes, morrem de cólera 6.176 pessoas, o que representa 3,7 mortes por cada 1.000 habitantes. Mas dos 30 mil parisienses que trabalham nas indústrias do cobre, apenas 45 morrem, o que representa 0,5 por cada 1.000. 7 vezes menos que a população geral. Burke não para em Paris. Ele coleta dados de mais de 200 mil pessoas na Inglaterra, Suécia, Rússia e França. O padrão é idêntico em todos os lugares. Os trabalhadores do cobre sobrevivem a epidemias que matam todos ao seu redor. Em 1867, ele apresenta suas descobertas extraordinárias perante as academias francesas de ciências e medicina. Sua conclusão é demolidora e precisa. O cobre aplicado à pele é um meio de prevenção eficaz que não deve ser negligenciado, declara ele, amparado pelo conjunto de dados mais amplo que qualquer médico já reuniu sobre a relação entre um metal e a sobrevivência humana. As academias ouvem, reconhecem os dados e validam sua pesquisa. Então, algo revelador acontece. O mundo segue em frente em silêncio porque não há lucro em um metal que você compra uma vez e guarda para sempre. Mas 26 anos depois, em 1893, um botânico suíço chamado Carl Nageli descobre algo que explica tudo o que Burke observou. Ele o chama de efeito oligodinâmico, das palavras gregas oligos, que significa poucos, e dinamis, que significa poder. O poder das pequenas coisas. Trata-se da capacidade de quantidades minúsculas de metais pesados de destruir organismos vivos em concentrações tão baixas que mal são detectáveis. Nageli demonstra que os íons de cobre matam bactérias, fungos, vírus, algas, esporos e uma ampla gama de micro-organismos ao contato. Não em horas ou dias, mas ao contato, simplesmente por existir como superfície. O cobre não precisa de eletricidade, calor, luz solar, nem ativação de qualquer tipo. Ele simplesmente libera íons de sua superfície, e tudo o que for microscópico que o tocar morre. Isso não era novidade para as civilizações antigas. Hipócrates, o pai da medicina ocidental, utilizava o cobre para tratar infecções na Grécia. Os engenheiros romanos integraram tubulações de cobre em seus aquedutos para fornecer água purificada a todo um império. Séculos mais tarde, a NASA utilizou sistemas de purificação de cobre e prata para fornecer água potável limpa aos astronautas no espaço, eliminando completamente a necessidade de cloro. Mas aqui é onde a história passa de fascinante a revoltante. Fique comigo, porque a ciência por trás do que o cobre faz com os insetos é tão elegante quanto devastadora para uma indústria de 5,5 bilhões de dólares. Isto é o que acontece em nível molecular quando uma larva de mosquito, uma bactéria ou um vírus entra em contato com uma superfície de cobre. O cobre libera partículas com carga positiva chamadas íons cúpricos. Esses íons penetram imediatamente na membrana celular do organismo através de um processo que os cientistas descrevem como peroxidação lipídica, essencialmente perfurando buracos químicos na parede protetora da célula. Uma vez dentro, esses íons de cobre geram o que os pesquisadores chamam de espécies reativas de oxigênio, uma tempestade de fogo química em nível molecular que despedaça o organismo por dentro. Os íons destroem a estrutura tridimensional das proteínas que a célula precisa para funcionar. Fragmentam o DNA de modo que o organismo não pode se reproduzir nem se reparar, e provocam vazamentos na membrana celular até que o conteúdo seja drenado completamente. A célula não apenas morre, ela implode. Esse processo ocorre em cada superfície de cobre, sempre, sem exceção, sem data de validade e sem nenhuma fonte de energia externa. Pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, testaram isso contra a bactéria E. coli e descobriram que em superfícies de aço inoxidável, a E. coli sobrevive por 34 dias,
enquanto no cobre ela é erradicada completamente em apenas 4 horas em temperatura ambiente, com zero intervenção humana. As bactérias podem viver no plástico por semanas, no cromo por meses e no alumínio indefinidamente. Mas no cobre morrem em questão de horas. Nenhuma bactéria na história da ciência documentada jamais desenvolveu resistência ao efeito oligodinâmico. Agora, aqui é onde os dados sobre insetos se tornam absolutamente demolidores para a indústria de repelentes. Um estudo histórico publicado na revista Parasites and Vectors testou o cobre metálico contra as larvas de mosquito, incluindo as do Aedes aegypti, a espécie portadora da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, e as do Culex pipiens, o mosquito doméstico comum que estraga qualquer acampamento. Doses de menos de 500 partes por bilhão de cobre, dissolvido em água parada, muito abaixo do limite da Organização Mundial da Saúde para a água potável segura, causaram uma mortalidade de 100% em todas as espécies de mosquitos analisadas em um prazo de 14 dias. Nem 90%, nem 95%, mas 100%. Todas as larvas morreram. Quando os pesquisadores revestiram recipientes com um spray de cobre metálico, a taxa de redução em campo foi de 99,4% por aproximadamente 3 meses. Outro estudo publicado na PLOS ONE confirmou que o cobre é eficaz como larvicida de mosquitos em concentrações inferiores a 2 partes por milhão, que é o limite que a Organização Mundial da Saúde considera seguro para a água potável humana. O cobre mata todas as larvas de mosquito na água, em níveis que são literalmente seguros o suficiente para você beber. Deixe isso ser assimilado por um momento. Um estudo do Hospital Selly Oak, no Reino Unido, descobriu que as superfícies de cobre eram 90% mais eficazes para matar bactérias em comparação com superfícies de plástico, cromadas e de alumínio em ambientes hospitalares. E aqui está o dado que deveria aterrorizar todas as corporações de repelentes de insetos da Terra. A EPA registrou oficialmente o cobre como o único material de superfície sólida que comprovadamente mata bactérias que ameaçam a saúde humana. Nem a prata, nem o titânio, nem qualquer polímero sintético jamais inventado. Apenas o cobre. Um material que custa $3 na sua loja de ferragens local e que existe desde o início da civilização humana. Devo ser honesto com você sobre algo porque este canal não vende certezas onde existem nuances. A pesquisa publicada sobre o cobre destruindo larvas de mosquito em águas paradas é esmagadora e inquestionável. 100% de mortalidade em múltiplas espécies, em estudos controlados e revisados por especialistas. A evidência de que os íons de cobre repelem os insetos voadores adultos em um acampamento ao ar livre combina mecanismos antimicrobianos comprovados com conhecimentos tradicionais que abrangem 4.000 anos e relatórios práticos de campo de campistas de todo o mundo. É convincente, mas está menos rigorosamente testada em revistas controladas para essa aplicação específica ao ar livre. Essa honestidade importa porque quando eu digo que os 4 dados a seguir são respaldados por dados indiscutíveis, revisados por pares, você pode confiar plenamente neles. Antes de continuar, reuni cada estudo, cada técnica e cada fonte histórica deste vídeo em um documento completo, com o sistema de proteção de acampamento, com cobre passo a passo, materiais e preços exatos, e todas as referências científicas que você pode verificar por si mesmo. O link está na descrição. Agora vamos voltar ao que a indústria de repelentes de insetos não quer que você saiba sob nenhuma circunstância. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre o cobre e os insetos do que 99% dos campistas atuais. Inscreva-se para não perder o próximo cofre que abrirmos. Aqui é onde esta história fica sombria. O mercado mundial de repelentes de insetos gera 5,5 bilhões de dólares a cada ano, de acordo com a Grandview Research, e prevê-se que esse valor alcance 8,28 bilhões de dólares até 2030. Apenas os repelentes de mosquitos representam mais de 50% dessa receita total, o que significa que os mosquitos são uma mercadoria de bilhões de dólares para a indústria química.
O ingrediente ativo dominante na maioria dos repelentes comerciais é um produto químico sintético chamado DET, sigla para N-dimetil-meta-toluamida, desenvolvido para o Exército dos Estados Unidos em 1946 para proteger os soldados destacados em zonas de combate infestadas de insetos. O DET foi registrado para uso civil comercial em 1957 e hoje, aproximadamente um terço de toda a população americana, mais de 100 milhões de pessoas, utiliza pelo menos um produto com DET a cada ano. São 100 milhões de pessoas aplicando um produto químico sintético de laboratório em sua pele, na de seus filhos e em suas roupas repetidamente durante cada temporada de mosquitos. Entre o início dos anos 80 e o final dos anos 90, foram notificados na literatura médica 14 casos de encefalopatia, ou seja, dano cerebral, potencialmente relacionados com a exposição ao DET. 13 dos 14 casos eram crianças menores de 8 anos. 3 dessas crianças morreram e as 11 restantes se recuperaram totalmente. Embora o vínculo direto entre o DET e esses casos nunca tenha sido demonstrado de forma conclusiva em pesquisas revisadas por pares, os casos foram documentados e publicados. A EPA realizou uma reavaliação completa e concluiu que o uso normal do DET não apresenta um problema de saúde, o que é justo. Mas aqui está a pergunta que ninguém na indústria quer que você faça. Se um fio de cobre de $3 pudesse reduzir drasticamente a presença de insetos ao redor do seu acampamento, especialmente eliminando todos os criadouros de mosquitos em águas paradas, por que alguém escolheria borrifar repetidamente um produto químico sintético em sua pele quando existe uma alternativa antiga e comprovada? A resposta não é científica, a resposta é econômica. Pelo fato de o cobre não ser consumido, você o compra uma vez. Ele dura décadas, possivelmente o resto da sua vida, e possivelmente para as vidas de seus filhos depois de você. Não se pode criar um spray de cobre que precise de uma nova aplicação a cada 4 horas ao sol e a cada 8 horas na sombra. Não se pode vender um serviço de assinatura de cobre que se esvazie automaticamente e envie um frasco de reposição à sua porta todo mês. Não se pode patentear um metal natural que existe na crosta terrestre há bilhões de anos e que tem sido usado pelos humanos por mais de 10 mil anos. Todo o modelo econômico da indústria de repelentes de insetos depende de um princípio fundamental: a repetição. Você borrifa o produto químico, ele evapora em questão de horas. Você borrifa novamente, compra um frasco novo, borrifa, evapora novamente e compra outro frasco. Este ciclo se repete para sempre. 5,5 bilhões de dólares por ano dependem de você nunca descobrir que um material que sua tataravó utilizava para purificar sua água potável também elimina as larvas de mosquito com 100% de eficácia. O cobre representa tudo o que o modelo de negócio dos repelentes químicos rejeita. É permanente, natural e autossustentável. Não evapora, não sai com a chuva, nem expira em uma prateleira. Não pode ser patenteado, monopolizado, nem criar dependência do consumidor com ele. E o que não pode criar dependência, não pode criar receita recorrente. O que não pode criar receita recorrente é enterrado discretamente. O cobre não foi proibido, atacado nem demonizado. Ele foi simplesmente retirado sistematicamente da conversa. Ele foi apagado dos guias de acampamento. Está ausente das recomendações de equipamentos, falta nas revistas de atividades ao ar livre e é invisível em um mercado que precisa desesperadamente que você nunca o descubra. Quando foi a última vez que você viu uma revista de acampamento recomendar fio de cobre em vez de um spray químico de $40 que dura 3 usos? Quando foi a última vez que um analista de equipamentos de montanha comparou uma bobina de cobre de $3 com um dispositivo repelente a pilhas de $30 que precisa de cartuchos de reposição de $15 a cada 12 horas? Quando alguma marca de outdoor, loja de acampamento ou especialista em sobrevivência na televisão lhe disse que os antigos egípcios, romanos, gregos, curandeiros ayurvédicos e praticamente todas as culturas indígenas da Terra já resolveram o problema dos insetos milhares de anos antes de o DET ser inventado
em um laboratório militar? Eles não lhe disseram porque dizer isso acabaria com a venda. E acabar com a venda acabaria com 5,5 bilhões de dólares em receita recorrente anual. Agora, aqui está a parte que muda tudo. Isto é exatamente o que você tem que fazer. Comece com fio de cobre nu de bitola 14. Ele deve estar nu, sem revestimento, isolamento ou esmalte. Porque você precisa que a superfície do cobre esteja totalmente exposta para que os íons possam se liberar livremente no ar e na água circundantes. Você pode comprar um rolo de 15 metros em qualquer loja de ferragens por algo entre 3 e 5 dólares. E em alguns lugares pode encontrar restos de fio de cobre de graça. Passo 1. Corte 4 trechos de fio, cada um com cerca de 3 ou 4 metros de comprimento, e crie espirais ou bobinas frouxas com cada peça. Não as faça apertadas, porque quanto mais superfície estiver exposta ao ar e à umidade, mais íons de cobre serão liberados no ambiente do seu acampamento. Passo 2. Coloque estas 4 bobinas no perímetro do seu acampamento, uma em cada lado, a cerca de 2,5 ou 3 metros da sua barraca ou rede. Preste especial atenção à colocação das bobinas perto de áreas com águas paradas, solo úmido ou vegetação densa, já que são as áreas onde os mosquitos se reproduzem e descansam durante o dia. Passo 3. Pegue pedaços adicionais mais curtos de fio de cobre, com cerca de 60 a 90 centímetros cada, e enrole-os de forma folgada ao redor das estacas da sua barraca, das cordas de fixação do seu toldo, das pernas das suas cadeiras de acampamento e da base do suporte da sua lanterna. Cada superfície onde os insetos tendem a pousar e descansar se torna uma zona de extermínio. Passo 4, e este é o passo mais testado cientificamente de todo o Unisistema. Procure cada poça, recipiente, balde, pegada de pneu, depressão ou poça de água parada perto do seu acampamento e deixe cair uma bobina de fio de cobre diretamente dentro dela. Os estudos revisados por especialistas são absolutamente claros. O cobre, em concentrações abaixo do limite da água potável segura, mata 100% das larvas de mosquito em águas paradas em 14 dias. Aquela poça de chuva perto da sua barraca, aquela água acumulada no fundo da tampa da sua caixa térmica, aquela poça rasa na margem do riacho. Cada uma é um criadouro de mosquitos que produz centenas de novos insetos a cada semana. Uma bobina de cobre transforma cada uma delas em um cemitério. Passo 5. Para uma proteção maior, combine o fio de cobre com uma malha de cobre, que você pode comprar por menos de 10 dólares o pé quadrado. Corte um pequeno retângulo e pendure-o sobre a entrada da sua barraca como tela mosquiteira, ou coloque tiras perto da sua área de cozinha, onde os cheiros da comida atraem os insetos. A malha de cobre tem sido usada na agricultura por décadas para repelir lesmas, caracóis e insetos de corpo mole, através do mesmo mecanismo oligodinâmico. Passo 6. Faça a manutenção do seu cobre com o tempo. O cobre desenvolve naturalmente uma pátina verde chamada zinabre, que é simplesmente óxido de cobre se formando na superfície. Esta pátina não reduz a eficácia antimicrobiana. De fato, alguns estudos sugerem que o cobre oxidado libera íons com maior facilidade do que o cobre polido. Mas se você quiser o máximo de brilho visual, uma esfregação rápida com vinagre branco e sal de cozinha restaurará a superfície em minutos. Passo 7. Trate sua água potável. Se você for acampar perto de fontes de água duvidosas, enrole fio de cobre nu dentro do seu recipiente de água e deixe descansar de 6 a 8 horas, tal como tem sido praticado por milhares de anos na tradição ayurvédica do Tamra Jal. Estudos mostram que os íons de cobre eliminam a E. coli, a salmonela e outras bactérias nocivas da água armazenada em redundantes recipientes de cobre durante a noite. Não confie nisso como seu único método de purificação em áreas de alto risco, mas como tratamento suplementar combinado com a fervura ou a filtragem, adiciona uma potente camada extra de proteção ancestral. Vamos fazer as contas que a indústria não quer que você veja. Um rolo de 15 metros de fio de cobre, nu de bitola,
14 custa entre 3 e 5 dólares e fornece material suficiente para proteger seu acampamento e tratar a água parada. Um frasco de spray de DEET custa entre 8 e 15 dólares e dura aproximadamente 2 viagens de acampamento. Um dispositivo a pilhas custa entre 30 e 50 dólares, mais os cartuchos de reposição de 10 a 15 dólares, que só duram 12 horas. As velas de citronela custam entre 5 e 10 dólares cada e acabam rápido. Em uma única temporada de 10 viagens, um campista típico gasta entre 80 e 200 dólares em repelentes químicos e refis. Todos e cada um desses produtos são consumidos e devem ser comprados novamente. O fio de cobre custa de 3 a 5 dólares uma única vez e funciona pelos próximos 10, 20 ou 50 anos. Um campista da Colômbia Britânica relatou na internet que enrolou o fio de cobre ao redor das estacas da sua barraca e da corda superior há 3 temporadas e não voltou a comprar um único frasco de repelente desde então, apesar de acampar 30 noites por ano. Pense no que descobrimos hoje. Há 4.000 anos, os egípcios usavam cobre. Em 1852, Victor Burke provou que os trabalhadores do cobre sobreviveram à cólera. Em 1893, Carnegie descobriu o efeito oligodinâmico. Estudos modernos confirmam que o cobre mata 100% das larvas de mosquito em níveis potáveis seguros. A EPA o registrou como a única superfície sólida que comprovadamente mata bactérias nocivas. No entanto, um fio de 3 dólares está ausente de todas as prateleiras das lojas e de todos os guias de sobrevivência. Essa ausência é um modelo de negócio de 5,5 bilhões de dólares que exige sua ignorância. O cobre não precisa de uma patente, uma fábrica, nem um orçamento de marketing. Ele só precisa que alguém se lembre de que ele existe. Este conhecimento está em uma prateleira da sua loja de ferragens, local agora mesmo. O repelente de insetos mais antigo da Terra está esperando há 4.000 anos para que você se lembre do que seus antepassados nunca esqueceram. Se esta história mudou sua forma de ver os materiais simples que o rodeiam, inscreva-se e curta o vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a história e a ciência que tentaram enterrar. Ajude-nos a preservar este conhecimento compartilhando-o com outros. O próximo cofre de verdades esquecidas se abrirá em breve, e você não vai querer perder o que desenterrarmos a seguir.